Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 15. Possessão. Quando Allan Kardec explana sobre o tema da obsessão, capítulo 23, de O Livro dos Médiuns, registra as variedades das obsessões em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Explicando as características da subjugação, item 241, anota que esta seria sinônimo de possessão e afirma que deixava de anotar este termo por 2 motivos. Primeiro, porque dá a ideia de seres perpetuamente criados para o mal, o que não é verdade, pois o que há são espíritos imperfeitos, os quais estão também submetidos à lei de evolução. Segundo, porque implica a ideia de que um espírito desencarnado pode apoderar-se do corpo de um encarnado numa espécie de coabitação, enquanto que é apenas constrangimento. Interessante é que Kardec, alguns anos depois, recordemos que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Ao tratar do tema em A Gênese, publicada em 1868, passa a admitir o termo possessão. Vejamos como isso se deu, entendendo que o codificador revê o assunto e agora talvez com mais experiência no tocante aos problemas das obsessões, amplia os conceitos. No capítulo 14 do livro citado, item 47, o autor esclarece que na obsessão o espírito atua exteriormente, envolvendo o encarnado com seus fluidos perispirísticos, como uma espécie de teia, ficando este constrangido a proceder contra sua própria vontade. Na possessão, a diferença, segundo Kardec, é que o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Transtorno dissociativo de identidade. O espírito passa a ter, então, a posse e o comando momentâneo do corpo do encarnado, atuando através de todos os sentidos deste, utilizando-se dos seus braços, caminhando e agindo como se estivesse vivo. De nossa parte, é oportuno acrescentar que este tipo de situação pode também apresentar-se com a participação de mais de um espírito, às vezes vários, que se revezam no uso do corpo físico de um encarnado e tendo, como é óbvio, o domínio de sua mente. Tal situação remete-nos a um transtorno mental identificado pela psiquiatria como transtorno dissociativo de identidade ou de personalidade múltipla. Para a medicina, seria um distúrbio puramente patológico, porém, nos diversos casos que temos notícia, o que ocorre é o que Hermínio de Miranda, dedicado pesquisador e escritor espírita, denomina de condomínio espiritual. Este transtorno está relatado e comentado no meu livro Transtornos Mentais, uma leitura espírita, no qual mencionamos os casos clássicos mais conhecidos de personalidade múltipla, como As 3 Faces de Eva, que foi tema de um filme com este nome, e o de Síbil. Essa mulher Síbil era comandada por 16 personalidades diferentes, caso este que registramos com detalhes, apresentando a contribuição espírita para este transtorno. Retornando a Kardec, em A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, no item 48, vemos que ele faz interessante observação que vale a pena transcrevermos. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria em fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo.
Retornando a Kardec, em A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, no item 48, vemos que ele faz interessante observação que vale a pena transcrevermos. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria em fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Fizemos todo esse introito antes de passarmos aos comentários do capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Possessão, com a finalidade de termos, inicialmente, a conceituação de Kardec sobre o tema. A reunião dirigida por Raul Silva prosseguia. Narra André Luiz que estavam presentes 4 pessoas em tratamento. Entre elas um moço, acompanhado de sua mãe, que dava mostras de estar muito inquieto e aflito. Aulus conversa, então, com Clementino, o mentor dos trabalhos, e o texto indica que o assistente pede que seja permitida a presença de certo espírito, o que é concedido, com vistas ao estudo do próprio André e de Hilário. Este é um ponto de capital importância. O que acontece em seguida, em meio aos trabalhos da reunião, não era uma situação habitual, costumeira. Devemos notar que a permissão dada por Clementino levou em conta a participação da médium Celina, de Raul, o dirigente, e da equipe. Todos estavam, pois, à altura do cometimento. Os guardas, sob orientação do mentor, permitiram a entrada de uma entidade dementada que imediatamente atravessou as linhas vibratórias de contenção e se precipitou sobre o rapaz, gritando-lhe o nome, Pedro. Este recebe um impacto vibratório, dá um grito e cai desamparado no chão. A mãe tenta suavizar-lhe a queda. Silva toma as providências necessárias e o moço é levado para um leito incômodo próximo, ficando isolado dos demais participantes. Logo, Dona Celina é incumbida de dar-lhe assistência. Enquanto isso, as atividades prosseguiram, sem quebra de ritmo. Epilepsia. No âmbito espiritual, o que se via eram os 2 contendores engalfinhados em luta feroz. Diante do quadro, André conclui que Pedro estava sendo acometido de uma crise epilética com toda a sua sintomatologia clássica. Face transfigurada pela palidez, músculos tetanizados, dentes cerrados, a cabeça fletida para trás, seguindo-se estranhas convulsões. O perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Celina registrava-lhe a presença, porém permanecia vigilante para não se apassivar, continuando a prestar socorro ao doente. Mentalmente tentou atender ao algoz, mas este prosseguia gritando, sendo ouvido apenas pelos desencarnados. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. André observou que Pedro estava plenamente ligado à entidade. O córtex cerebral apresentava-se envolvido por uma escura massa fluídica. Observando o quadro, Aulus informou: é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Ante a pergunta de Hilário que ele está inconsciente, o instrutor explica: sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento em recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque, em espírito, está arquivando
todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Sensibilizado diante da triste situação, André questiona se não estariam à frente de um transe mediúnico, visto estarem ambos tão estreitamente jungidos. A resposta do orientador é bastante esclarecedora. Sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Diferença entre epilepsia e manifestação mediúnica. Façamos uma pausa nesta narrativa para algumas considerações importantes acerca de uma certa confusão que ocorre no meio espírita quanto à epilepsia e à mediunidade. É muito comum confundir-se uma crise epilética com uma manifestação mediúnica de um espírito obsessor. É preciso reconhecer a diferença entre uma e outra. Apresentamos a seguir, resumidamente, uma palavra abalizada. Quem nos esclarece é Manuel Filomeno de Miranda no livro Grilhões Partidos, capítulo 11, cujo título é Epilepsia, no qual registra o caso de uma jovem de 20 anos que se encontrava em uma casa de saúde para pacientes psiquiátricos. Estando em visita de atendimento a outra paciente, Miranda e Dr. Bezerra de Menezes, que o orientava, estendem o trabalho a outras enfermas no mesmo quarto, passando a atender a jovem, que dormia inquieta. Esta tem uma crise epilética e Miranda nota que não havia ali a presença de qualquer agressor desencarnado. Dr. Bezerra explica ser aquela uma problemática epilética genuína. Após algumas considerações sobre a doença, o venerável instrutor esclarece. Este é importante capítulo da neuropatologia que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecença das síndromes epiléticas com as disposições medianímicas, no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata de mediunidade a desenvolver. Qual se a faculdade mediúnica fora uma expressão patológica da personalidade alienada? Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Não obstante, suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos. Há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através dos anticonvulsivos. Prosseguindo em suas elucidações, Bezerra assevera ser necessário que primeiro o paciente se predisponha à renovação íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que deve assumir, dando início ao tratamento que melhor lhe convém. Miranda indaga que realmente ocorrem obsessões cruéis, produzindo aparentes estados epiléticos, sendo prestamente esclarecido pelo sempre querido Dr. Bezerra. Indubitavelmente, há processos perniciosos de obsessão, que fazem lembrar crises epiléticas, tal a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão, vem o coma. Naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Ocorrência mais comum dá-se quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então com caráter misto. Conveniente, neste como noutros casos,
Cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com sintomas da mediunidade no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. O nobre instrutor, em seguida, recomenda evitar generalizações, não adotando uma atitude simplista. Também ressalta os benefícios do tratamento fluidoterápico. Concluímos, portanto, que a diferença básica entre uma crise epilética genuína e um transe mediúnico provocado por um espírito obsessor é que naquela, após as convulsões, a pessoa fica inconsciente por alguns momentos, não fala nada, e nesta, o espírito manifesta-se realmente, em geral, fazendo ameaças, falando do seu ódio, de sua vingança, etc. Retornemos à reunião descrita por André Luiz. Diante da situação de Pedro, Celina proferiu tocante prece em favor dos enfermos. Enquanto orava, suas mãos liberavam jatos de energias luminescentes, envolvendo-os em sensações de alívio. O perseguidor se desprendeu automaticamente de sua vítima, que repousou, enfim, num sono reparador. Socorristas conduziram o obsessor, que se encontrava semi-adormecido, para um local de emergência. Por seu lado, Celina atendeu igualmente a mãezinha de Pedro, assustada e chorosa, oferecendo-lhe água fluidificada. Desenvolver a mediunidade. Alguns pontos precisam ser aclarados a partir deste acontecimento no âmbito da reunião. Uma pergunta inicial ocorre neste instante à nossa mente. Também a mesma ocorreu a Hilário. Pedro, então, é médium? Aulus explica que, tendo em vista a passividade com que sintoniza com o desafeto desencarnado, pode-se tê-lo nesta conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Hilário prossegue pesquisando o assunto e indaga se ele deveria cuidar do próprio desenvolvimento mediúnico. Pergunta esta muito pertinente, pois comumente nos defrontamos com as mesmas dúvidas em muitos de nossas casas espíritas. Não raramente, pessoas enfermas, portadoras de distúrbios mentais ou com sintomas e problemas como os de Pedro, são encaminhadas a sessões mediúnicas totalmente despreparadas e obsidiadas na suposição de que ali irão resolver, num átimo, os sofrimentos que as torturam. Em nossa experiência de mais de 40 anos de prática mediúnica, de estudo constante e pelo bom senso que o Espiritismo nos proporciona, para casos assim, tais pessoas devem ser encaminhadas para as reuniões doutrinárias, onde receberão as primeiras noções das diretrizes espíritas, e também para reuniões de tratamento espiritual, fluidoterapia. Parafraseando o codificador, que aconselha cuidar primeiramente de tornar espiritualistas as pessoas antes de pensar em torná-las espíritas, podemos dizer que devemos cuidar de torná-las espíritas antes de encaminhá-las para as práticas mediúnicas. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 19. Respondendo à pergunta acima, Aulus lembra que desenvolver quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir, e acrescenta: assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constrói paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então... No dia a dia da casa espírita, não raramente, pessoas procuram orientação e que são portadoras de algum tipo de distúrbios mentais, tais como pânico, depressão, bipolar, obsessivo-compulsivo e até mesmo esquizofrenia, etc., e que são atendidas e encaminhadas para desenvolvimento mediúnico ou para que participem das reuniões mediúnicas sem a menor preparação. No caso de algumas destas pessoas apresentar indícios de eclosão da mediunidade, ainda assim, deve-se evitar o seu comparecimento aos trabalhos práticos.
O importante é que sejam orientadas quanto aos meios de administrar essas percepções extrasensoriais, recomendando frequências reuniões doutrinárias ao tratamento através dos passes, reuniões de estudo, se for o caso, leitura das obras básicas e outros complementares, preces, culto no Evangelho no lar, etc. Em meu livro Mediunidade, Caminhos para Ser Feliz, tratamos com minúcias quanto à maneira de controlar manifestações de espíritos, que são indicadas em especial para os que desconhecem o assunto, para os novatos em geral. Em casos como os de Pedro, ou semelhantes ao dele em algum aspecto, primeiro o tratamento espiritual caso advenha a cura. Ainda assim, é preciso fazer-se uma avaliação de cada caso, pois às vezes cessam todos os sintomas de mediunidade. Neste campo da mediunidade não se deve ter pressa. Aguardemos um tempo para verificar se os indícios mediúnicos progridem ou se realmente desaparecem. Tenho sempre repetido para caracterizar se uma pessoa é médium e se deve começar a trilhar o caminho do aprendizado, ou seja, dos estudos, e posteriormente da prática propriamente dita. É preciso que ela apresente um conjunto de sintomas. Não é só dizer, estou vendo vultos. Bem, e aí? Com que frequência? O que mais você sente? Ou então, tenho pesadelos, sonho com pessoas que já morreram. E o que mais? Diante dessas situações, o melhor é aguardar se as percepções evoluem ou se ficam só nisso. Depois dessas digressões, retomamos o texto de André Luiz, ainda com a palavra do assistente. Aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Lembrando o venerável Leon Denis, que dizia a mesma coisa em seu estilo poético. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige um método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, querem fazê-la produzir frutos prematuros, e desde logo se estiola e fana ao contato com espíritos atrasados. Aulos esclarece em seguida que a enfermidade e o processo obsessivo de Pedro evidenciam débitos com o passado e, por esse motivo, traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. E aduz, é da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Na parte final, o instrutor refere-se às ligações afetivas do enfermo com alguns dos participantes do grupo, ressaltando que o acaso não consta nos desígnios divinos. A presença de Pedro na casa lhe será altamente benéfica se souber perseverar no campo da consoladora doutrina, assimilando princípios mentais renovadores, convertendo-se ao bem, o que abreviará o tempo de sua aprovação, tendo em vista que o adversário também se renovará pelos seus exemplos de compreensão, de fé e humildade. Mas mesmo assim, após se extinguirem os acessos da possessão, Pedro ainda sofrerá sequelas do desequilíbrio em que se envolveu por algum tempo. Ante a pergunta de Hilário se este trabalho de renovação levaria muito tempo, Aulus encerra o capítulo ponderando. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem.